Em destaque no Panorama CBN, os impactos do vendaval provocado pelo ciclone que atingiu alguns estados do Brasil. Você também vai saber que a Câmara descumpriu o STF e preservou o mandato de Carla Zambelli, presa na Itália. Glauber Braga escapou da cassação, mas mandato fica suspenso por 6 meses. Senado aprovou projeto antifacção com imposto sobre bets para financiar a segurança. No noticiário internacional, destaque para um ataque aéreo contra um hospital em Mianmar. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. Eu te conto, em menos de meia hora, o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos! Começo contando que mais de 1,5 milhão de imóveis ainda estavam sem luz em São Paulo no momento em que eu gravava o podcast no início da manhã de hoje, por causa da ventania de quase 100 km por hora que atingiu a capital e outras regiões do estado. O volume corresponde a 18% dos clientes da Enel na capital e na região metropolitana. Ontem, o número de casas, empresas e comércios que ficaram sem energia chegou a mais de 2 milhões, ou 25% do total. Milhares de pessoas estavam sem energia há mais de 24 horas e enfrentavam também outros transtornos, como falta de acesso à internet. Estamos sem luz desde as 8h30, 9 da manhã, quando começou a piscar, então já há mais de 18 horas e tem umas partes do bairro que estão sem luz pública também, iluminação pública, então tudo escuro e assim estamos esperando a Enel tomar providências. Aqui no bairro está sem internet desde ontem às 15 horas. Já fizemos reclamação com a Claro, porém sem sucesso. O vento levou muita coisa, arrancou árvores, derrubou até o Papai Noel gigante instalado na Avenida Paulista para decoração de Natal. Segundo a Defesa Civil, galhos causaram ferimentos leves em 4 pessoas. Por segurança, a Prefeitura de São Paulo fechou os parques municipais. Mais de 100. Em Campos do Jordão, uma pessoa morreu em consequência de um deslizamento. Na capital, vários bairros tiveram caos no trânsito por causa de ruas bloqueadas por queda de árvores e sinais de trânsito desligados. Quando eu estava passando aqui, a árvore começou a fazer o barulho, rangendo, a árvore fez o barulho. Aí ela começou a pender para esse lado aqui e caiu. Daí na hora que caiu, eu consegui, ainda estava muito trânsito, eu consegui dar uma resinha de meio metro, aí como você pode ver. E aí foi onde pegou só a coluna do carro dali pro motor, pra frente. Esse meio metro foi que me salvou. A partir do momento que a gente viu que o vento estava um pouco mais forte, que ela ia cair, a gente começou a gritar muito para as pessoas poderem correr. E graças a Deus a gente conseguiu avisar e não aconteceu nada demais. O vendaval, causado por um ciclone extratropical, provocou o cancelamento ou desvio de 200 voos nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos. Em Congonhas, na zona sul de São Paulo, as rajadas de vento atingiram 96 km por hora, segundo a Defesa Civil. A concessionária diz que 167 voos foram cancelados, sendo 80 chegadas e 87 partidas. Isso gerou um efeito cascata que prejudicou milhares de passageiros. O saguão ficou caótico, com filas enormes e passageiros dizendo que não tinha previsão para reacomodação. O nosso avião era para pousar aqui em Congonhas, mas aí, por causa do vento muito forte, não deu para pousar e pousou em Campinas. Aí agora a gente pegou uma van em Campinas e vim parar aqui de novo em Congonhas e agora não está tendo nem suporte, pra gente não está tendo nem suporte. Os cancelamentos de voos em São Paulo também provocaram impacto em outros aeroportos pelo país. No Rio de Janeiro, por exemplo, os aeroportos sofreram consequências da ponte aérea parada. O Galeão serviu de alternativa para voos que não conseguiram pousar em Guarulhos. O Santos Dumont teve voos impactados, principalmente pela conexão com Congonhas. Em Brasília, por ser um grande hub de conexão com São Paulo, o terminal sofreu imediatamente com a malha parada no Sudeste. A concessionária Intra-América confirmou o cancelamento de 17 voos e atrasos em 8. Em Porto Alegre, o Salgado Filho registrou também atrasos e cancelamentos, por causa da ventania local também e pela impossibilidade de voar para São Paulo. Em Caxias do Sul, voos da Azul e da Gol para Campinas e São Paulo foram cancelados devido à instabilidade na Serra Gaúcha e no destino.
Agora vamos de política. A Câmara dos Deputados rejeitou nesta madrugada a cassação da deputada Carla Zambelli, que está presa na Itália, né? Por 227 votos a favor e 170 contrários, os deputados decidiram ignorar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou há 6 meses a perda de mandato da Carla Zambelli, parlamentar bolsonarista. Eram necessários 257 votos para que ela fosse afastada. Em maio, vamos lembrar, o STF condenou Zambelli a 10 anos de prisão porque ela comandou uma invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Em junho, a decisão se tornou definitiva quando ela fugiu para a Itália para não cumprir a sentença. O resultado da votação de ontem em plenário contrariou a recomendação da Comissão de Constituição e Justiça, que mais cedo havia aprovado a perda de mandato por 32 votos a 2. Entre os que discursaram a favor de Carla Zambelli estão, por exemplo, os deputados Zé Trovão e Carlos Jordi, do PL, e Diego Garcia, do Republicanos, que foi relator do caso dela na Comissão de Constituição e Justiça e rejeitou o pedido de cassação. Ganhamos! Essa casa não pode ser carimbadora de decisão do Supremo Tribunal Federal. Por isso, eu me posiciono pela manutenção do mandato da deputada Carla Zambelli. Não contem com a nossa digital para endossar essa perseguição, esse processo ilegal feito pelo Supremo Tribunal Federal. Carla Zambelli não pode ser cassada por este plenário, por um simples motivo. Nós não devemos colocar a nossa digital em algo inexistente. Bom, o líder do PT na Câmara falou que, após a votação, o partido ia ingressar com um mandado de segurança no STF para questionar a decisão do plenário que salvou o mandato de Carla Zambelli. Lindbergh Farias argumentou que o presidente da Câmara, Hugo Mota, descumpriu a decisão do Supremo ao enviar o caso à CCJ e ao plenário. Vocês acreditam que absolveram Carla Zambelli é uma bancada de foragidos? Já tinham absolvido Eduardo Bolsonaro. É uma vergonha para a Câmara dos Deputados. Nós estamos entrando com mandado de segurança, porque a mesa da Câmara dos Deputados tem a obrigação de afastá-la. Essa foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Apesar de ter se livrado da cassação agora, a deputada Carla Zambelli ainda pode perder o mandato por excesso de faltas. A Constituição diz que perde o mandato o deputado que deixar de comparecer a 1/3 das sessões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada. Nesse caso, a perda do mandato pode ocorrer de forma burocrática pela mesa diretora, sem que o plenário possa interferir. De qualquer forma, é muito simbólico, né? Lembrando que o deputado Eduardo Bolsonaro, há pouco, atingiu o número suficiente de faltas para ser cassado. E ontem, o presidente da Câmara, Hugo Mota, deu 5 dias de prazo para que ele apresente a defesa. No caso da perda de mandato por excesso de faltas, aí o parlamentar não fica inelegível. E mais cedo ontem, quem escapou da cassação foi o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Na terça-feira, ele tomou a cadeira do presidente da Câmara e foi retirado à força pela Polícia Legislativa. Glauber Braga era acusado de quebrar o decoro parlamentar por agredir um militante do MBL após uma provocação. No lugar da cassação, o plenário decidiu por 318 a 141 votos por uma suspensão do mandato dele por 6 meses. O Conselho de Ética havia aprovado uma proposta de cassação, mas os deputados no plenário decidiram pela punição menor. E em entrevista à CBN, Glauber Braga comemorou o resultado da votação. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer a todas as mobilizações que aconteceram nas mais variadas regiões do Brasil, no Rio de Janeiro. Isso teve um efeito, eu não tenho dúvida nenhuma, sobre a votação no plenário no dia de hoje. Na minha avaliação, o que aconteceu aqui no dia de hoje foi uma demonstração concreta que não pode determinados parlamentares pegarem todo o seu poder político e tentarem perseguir um outro deputado pela sua agenda. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, fez isso, mas hoje ele não conseguiu o resultado que ele imaginava. E isso se deve a essa mobilização, a mobilização das pessoas que foi tão ativa e efetiva. Eu agradeço muito a todas as pessoas que o fizeram. Muito, muito obrigado. Aliados do deputado buscaram apoio de integrantes do Centrão em prol da pena alternativa à cassação. Durante a votação, o vice-líder do PL de Bolsonaro, o deputado Bibo Nunes,
chegou a orientar o partido a votar pela punição menor, dizendo que eles não teriam votos para garantir a cassação. E o parlamentar gaúcho acabou sendo destituído da vice-liderança pelo líder do partido, Sóstenes Cavalcante. Bom, agora a ex-senadora Heloísa Helena vai retornar ao Congresso Nacional após 18 anos para substituir Glauber Braga durante esses 6 meses. No Senado, foi aprovado por 64 votos a 0 o projeto de lei antifacção, que endurece penas para integrantes de organizações criminosas e milícias. O relator, Alessandro Vieira, retomou a estrutura defendida pelo governo Lula e que havia sido alterada pelo deputado federal Guilherme Derrite. A proposta cria uma nova contribuição sobre casas de apostas para financiar ações de segurança pública e o sistema prisional. A estimativa do relator Alessandro Vieira, que é do MDB, é de que a Seedbets possa gerar até 30 bilhões de reais por ano para operações de inteligência, estruturas integradas de repressão e presídios federais. Como houve mudanças, o texto volta para a Câmara, que pode referendar as alterações ou recuperar a redação proposta por Guilherme Derrite. O crime de facção passa a ser hediondo, pelo texto de agora, com pena de até 60 anos de prisão. O relatório prevê também que, ainda durante as investigações, a Justiça poderá decretar o bloqueio de contas e criptoativos, intervir em empresas usadas por facções e milícias e confiscar bens apreendidos. O relator Alessandro Vieira também mudou o trecho sobre a destinação de recursos apreendidos em operações contra organizações criminosas e manteve o modelo atual que destina o dinheiro integralmente para a Polícia Federal. Ao mesmo tempo em que endurece penas, endurece processo, endurece cumprimento de penas, cria novas ferramentas, reforça ferramentas de investigação e processo, que cria fonte de recurso para as atividades. Bom, como eu falei, então esse texto agora volta para a Câmara. E a Câmara dos Deputados também deve votar na semana que vem a PEC da Segurança, enviada pelo governo ao Congresso em abril. Ontem, o relator Mendonça Filho, do União Brasil, apresentou parecer sobre a proposta. Ele manteve a ideia original do Ministério da Justiça de criação do Sistema Único de Segurança Pública com a coordenação das operações pelo governo federal, mas destacou a independência dos estados, inclusive para fazer leis sobre segurança, como defendem os governadores de oposição. Deixa eu dar uma passadinha rápida nisso aqui, porque o Leandro Gouveia já comentou no Panorama da Noite, mas é importante para ficar todo mundo sabendo. No Senado também, a CCJ aprovou uma proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada máxima de trabalho para 36 horas semanais. O texto limita o trabalho diário a 8 horas, com carga máxima semanal de 36 horas, distribuídas em até 5 dias por semana, sem possibilidade de redução de salário. Além disso, fixa o direito a pelo menos 2 dias consecutivos de repouso remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos. A votação da proposta foi simbólica e agora segue para análise do plenário do Senado. Caso seja aprovado, o texto vai precisar receber o aval da Câmara ainda. Tem muita discussão pela frente, é um assunto que começou na rua, né? E ainda deve gerar muita repercussão. E na semana que vem, o Senado pode votar o projeto que reduz as penas dos condenados pela trama golpista. A proposta, aprovada na Câmara dos Deputados na madrugada de ontem, diminui para 2 anos o tempo de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como contou também o Leandro Gouveia no Panorama da Noite, no Senado, o relator do PL da dosimetria na Comissão de Constituição e Justiça vai ser o senador Esperidião Amin, que é do Progressistas. Ele é a favor do perdão total dos condenados. Bom, e falando em Jair Bolsonaro, hoje um grupo de deputados da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado vai visitá-lo na cadeia. A visita foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Curioso é que os parlamentares são integrantes da bancada que critica os defensores dos direitos humanos dos presos. E eles vão fazer uma inspeção na sala onde o Bolsonaro cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.
Página virada, e eu retomo agora um assunto que está no panorama da noite também, só que com atualização. É sobre o recuo do ministro do STF, Gilmar Mendes, na decisão de restringir pedidos de impeachment contra ministros da Corte. Após um acordo com o Senado, Gilmar Mendes decidiu suspender parcialmente a liminar que foi proferida por ele mesmo na semana passada. A decisão dessa quarta-feira susta a atribuição exclusiva à Procuradoria-Geral da República para apresentar denúncia por crime de responsabilidade contra integrantes do Supremo, mas mantém a maioria de 2/3 de votos no plenário do Senado, tanto para a instauração quanto para a aprovação de um impeachment. A liminar do magistrado seria julgada na sexta-feira, mas ações foram retiradas de pauta ontem, quarta-feira, pelo próprio Gilmar, pouco antes da nova decisão. Atualmente, qualquer cidadão pode ingressar com pedidos de impeachment e a aprovação depende apenas de maioria simples. Bom, a atualização que eu falei é que interlocutores da Corte, ouvidos pelo jornal Globo, dizem que a decisão de Gilmar Mendes ocorreu após sucessivos contatos entre o decano do tribunal e integrantes do Senado, inclusive o próprio presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e o antecessor dele, Rodrigo Pacheco. Segundo a colunista Malu Gaspar, que é do Globo e também da CBN, o ministro Alexandre de Moraes, recordista em pedidos de impeachment, também participou das reuniões. Na semana passada, a liminar que suspendeu trechos da lei de impeachment abriu mais uma frente na crise entre os poderes, né? Agora, segundo Gilmar Mendes, o novo texto incorpora elementos da liminar e evidencia um esforço de cooperação entre as instituições, guiado pela prudência, pelo diálogo e pelo respeito às normas constitucionais. Vamos voltar a falar sobre feminicídio, infelizmente, tá? E para trazer mais um caso terrível que aconteceu no Brasil, que está sendo muito comentado, inclusive nas redes sociais. Um homem de 40 anos foi preso nesta terça-feira e se tornou suspeito de jogar a mulher dele do 10º andar de um prédio em São Paulo. E olha só como é chocante. Ele esteve presente no velório e no sepultamento da mulher no interior do Ceará no dia 1º de dezembro. Imagens mostram, inclusive, o Alex Leandro Bispo, esse homem, companheiro da vítima, chorando ajoelhado ao lado do caixão. A Maria Catiane Gomes da Silva, de 25 anos, morreu depois de cair do prédio onde morava com esse companheiro na zona sul de São Paulo, na madrugada do dia 29 de novembro. Alexandro é apontado como suspeito de ter cometido feminicídio, principalmente porque há imagens anteriores dele agredindo a vítima, imagens de câmeras de segurança do prédio em que eles moravam. E ainda assim, ele esteve em Crateús com a família de Catiane durante as homenagens feitas para a mulher no Ceará. Ela deixa uma filha que atualmente mora com os avós em Crateús. No noticiário internacional, chama atenção o caso de um alpinista austríaco, o Thomas Plamberber, de 36 anos, que enfrenta acusações de homicídio culposo na Áustria após a namorada Kerstin Gurtner, de 33 anos, morrer congelada no pico Großlochner. O casal subia rumo ao cume de 3.799 metros de altitude, o ponto mais alto do país, no dia 18 de janeiro desse ano. No trajeto, Kerstin não resistiu às altas temperaturas e acabou morrendo. O que está sendo investigado desde então? Que essa mulher, inexperiente em escaladas de alta montanha, teria sido deixada desprotegida, exausta e hipotérmica pelo homem durante uma noite daquele dia. Repercute hoje também a captura pelos Estados Unidos de um navio petroleiro da Venezuela. A ação aconteceu em águas internacionais e a tripulação não ofereceu resistência. Segundo a imprensa americana, trata-se do petroleiro Skipper, de bandeira da Guiana. Donald Trump, disse aos jornalistas que outras coisas também estão acontecendo, que todos verão mais tarde, e que o petroleiro foi interceptado por uma ótima razão, nas palavras dele. Em resposta, Nicolás Maduro afirmou em comunicado que a Venezuela exige o fim da intervenção brutal e ilegal dos Estados Unidos no país. Trump, questionado sobre o que aconteceria com o navio e com a carga de petróleo venezuelano, respondeu:
acho que vai ficar conosco. Na mesma conversa com a imprensa, o republicano ameaçou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, dizendo que, entre aspas, é melhor ele ficar esperto ou será o próximo, já que Trump também acusa a Colômbia de enviar cocaína aos Estados Unidos. Essa daqui eu destaquei para você, um caso terrível. Ao menos 31 pessoas morreram após um ataque aéreo contra um hospital em Mianmar. O bombardeio aconteceu pelo próprio exército do país. A ofensiva ocorre 2 semanas antes das eleições legislativas marcadas para o dia 28 de dezembro. Os militares tomaram o poder na região após um golpe de Estado em 2021. Não havia informações até o momento em que eu gravava sobre a quantidade de feridos. O presidente do Congresso Nacional de Honduras afirmou que não vai validar o resultado das eleições presidenciais realizadas no fim de novembro no país. Segundo Luiz Redondo, o processo eleitoral foi manchado por pressões internas de estruturas do crime organizado ligadas ao narcotráfico. A apuração dos votos está sendo feita desde o dia 30 de novembro. Até o momento, com 99,4% das atas apuradas, o candidato Nasri Asfura, apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, liderava com 40,52% dos votos. E no México, o Senado aprovou um projeto de lei que impõe tarifas entre 5% e 50% a mais de 1.400 produtos de países asiáticos que não têm um acordo comercial com o país. As novas alíquotas entram em vigor no ano que vem. No futebol, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1-0 em Belo Horizonte na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. No domingo, jogando em casa, o time paulista pode empatar por qualquer placar e mesmo assim avança à final da competição. Hoje, às 20h, Vasco e Fluminense fazem a primeira partida da outra semifinal da Copa do Brasil no Maracanã. No Catar, o Flamengo levantou mais uma taça ao vencer o mexicano Cruz Azul por 2-1 na estreia da Copa Intercontinental da FIFA. No sábado, às 14h, o time comandado pelo técnico Felipe Luiz vai jogar contra o Pirâmides, do Egito, em busca de uma vaga na final contra o PSG. E a FIFA começa hoje a terceira fase de vendas dos ingressos da Copa do Mundo de 2026. A abertura para as compras começa às 13h e ocorre uma semana após o sorteio que definiu os grupos da primeira fase. Para conseguir comprar o ingresso, o torcedor deve acessar o site oficial da entidade e criar uma conta. E assim vamos encerrando o Panorama CBN da manhã de hoje, quinta-feira. E olha, não se esqueça que amanhã, sexta, tem o nosso Momento Sextou Musical aqui, né? Então, manda música lá, manda pedido de música pro meu Instagram, biancasantos.bia, ou então por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br. Para você que ouve pelo Spotify, vou dar uma olhadinha também na caixinha dos comentários de lá, tá bom? Vou me despedindo junto com o nosso DJ Laerte Afonso, com o nosso editor Edmilson Fernandes, e lembrando que tem o Panorama CBN da noite com o Leandro Gouveia. Um beijo e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.